JR 15 minutos no ar para conversar com você sobre os afastamentos do trabalho por problemas de saúde mental. Esses casos, gente, praticamente dobraram no Brasil em apenas 3 anos. Um levantamento da Associação Brasileira Nacional de Medicina do Trabalho, com base em dados oficiais do INSS, mostra o seguinte: a ansiedade lidera esse avanço. Foram cerca de 82 mil afastamentos em 2023, número que saltou, olha só, de 82 para 157 mil no ano passado. No total, os transtornos mentais já custam 954 milhões de reais por ano, quase 1 bi por ano aos cofres públicos. O que esses números revelam sobre o mundo do trabalho hoje e onde é que estão as oportunidades da gente prevenir? O JR 15 Minutos conversa sobre este e outros assuntos com o presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Sr. Francisco Cortes Fernandes. Muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, uma honra estar aqui participando desse podcast. E um assunto que, digamos, é palpitante. Na verdade, eu gostaria de fazer alguns comentários antes de entrarmos no assunto. É o seguinte, né? Desde 2021, nós tínhamos uma orientação da Organização Mundial de Saúde, dando conta de que, em 2021, houveram 750 mil suicídios no mundo. No mundo. É um número assustador. Em 2024, a própria Organização Mundial de Saúde publicou o Atlas da saúde mental no mundo, dando conta desse aumento importantíssimo nos casos de doenças mentais em todo o mundo. Sendo que a doença mental, principalmente a ansiedade e depressão, estavam em segundo lugar na lista das doenças que mais provocavam afastamentos de trabalho. Assim sendo, teríamos as lombalgias em primeiro lugar e as doenças mentais em segundo. Então, isso não é um problema assim, restrito ao Brasil, né? Então, é uma coisa, digamos, que seria ao nível mundial. Isso nos levou a fazer esse levantamento, onde nós pegamos esse quadro de 2023, janeiro de 2023 a novembro de 2025, para nós sabermos qual era o quadro aqui no Brasil. Isso seria em relação ao que fazer frente a essa saúde mental, problemas de saúde mental, para que a gente fosse enfrentar o Janeiro Branco, que é uma programação, que é um mês dedicado à promoção de saúde mental no Brasil, por decreto presidencial, né? Então, nós nos deparamos com essa questão, esses números assombrosos, que, como você falou, que, na verdade, repercute a realidade mundial em relação a doenças mentais. Existe um viés que eu gostaria de colocar, que muitas pessoas dizem, não, mas é que o INSS começou a fazer uma avaliação de incapacidade através de uma análise documental, não através de uma análise presencial, uma perícia médica presencial. E isso pode ter levado a um aumento. Pode ser, a gente não tem esses dados, né? Mas pode ser que tenha sido isso, mas pode ser que não tenha sido isso, né? Então, na verdade, a gente tem um problema, um grande problema pela frente, e a gente tem que arrumar meios de enfrentar esse problema. Doutor Francisco, a ansiedade está respondendo por cerca de 40% dos afastamentos. O que explica esse protagonismo em relação a outros transtornos como depressão e burnout, hein? Pois é, se você for fazer uma análise mais aprofundada, você vai ver que os episódios depressivos respondem por 120 mil e a depressão recorrente responde por 60 mil. Então, se a gente somasse esses 120 mil afastamentos com 60 mil afastamentos de episódios depressivos e depressão recorrente, talvez não, a depressão estaria em primeiro lugar, né? Eu acredito profundamente em uma razão que seja cultural nossa e da nossa sociedade, do modo como a gente trabalha. A precarização do trabalho é um fator importante quando nós vemos motoristas de aplicativo fazendo umas jornadas de trabalho de 14, 15 horas diárias para atingir metas. A exigência de cumprimento de metas por parte de muitas empresas, muitos administradores, muitos gerentes, né? Você veja alguns
trabalhos que não existiam no passado, né? Como essa questão de telemarketing, que é um problema recorrente em casos de saúde mental, de solicitação de afastamento, onde nós temos ao redor de 100, 150 pessoas dentro de uma grande sala, todos falando ao mesmo tempo, com ruído de exaustão de ar-condicionado, com um ambiente assim, totalmente deletério para a saúde, né? Com exigências e cobranças de um atendimento a cada tantos minutos. Então, é óbvio que isso aí pode levar à ansiedade. E também, junto a isso, a questão que muitos chefes ultrapassam, né? Muitas chefias ultrapassam os seus limites e já partem para situações de bullying em relação aos seus funcionários. Talvez seja isso que esteja precarizando o trabalho, então, o trabalho precarizado, as novas formas de trabalho, talvez expliquem uma parte dessa prevalência de doenças. Nós temos também um fato que é notório, nós temos uma sociedade hiperconectada, nós estamos a toda hora checando o nosso WhatsApp, checando o Facebook, checando o Instagram para ver se existe alguma questão relacionada à nossa imagem, que nós temos uma imagem do que as outras pessoas pensam de nós temos muito preocupação com isso, através de aplicativos como Facebook, Instagram, e também nós temos uma questão que eu não consigo entender, cuidado que a gente tem em relação a nossos filhos, que nós temos muito cuidado em relação a parque de diversões, em relação a levar ao colégio, buscar no colégio, mas, por outro lado, e isso a gente entende, a gente vê todo dia, crianças de 3, 4, 5, 10 anos com um celular na mão. Uma criança de 10, 11 anos com o celular na mão, entrando em aplicativos, muitas vezes é um plano fértil, né? Um terreno fértil para abusadores, para pessoas com más intenções fazerem esse tipo de uso. Mas, enfim, essa nossa sociedade que nós temos agora, que nós temos que criar mecanismos para que nós possamos manter o mais rapidamente possível, manter a nossa saúde mental em ordem, né? Então, é uma coisa assim que é imprescindível, né? E aí eu acho que talvez a questão da atuação do médico do trabalho seja um fator preponderante nas empresas. Então, por exemplo, todos os trabalhadores seletistas, eles têm um exame de avaliação anual em relação à sua saúde. Isso inclui a saúde física e mental. Obviamente que o médico pode detectar e também o trabalhador pode procurar o seu médico do trabalho no caso dele sentir alguns sintomas relacionados a doenças mentais. Vou citar aqui, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade ela caracteriza pelo medo exagerado, pela preocupação exagerada com as suas atividades da vida diária, né? A depressão, por outro lado, ela transcorre com humor deprimido, problemas de humor, né? E o burnout, né, é o esgotamento, que é o esgotamento físico e mental, que nos leva a esse quadro clínico. Nós temos uma forma de trabalhar que é relacionada a esses exames. Eu acho que é muito importante a gente destacar o papel do médico do trabalho nessa saúde mental. É importante também a gente entender que nós temos ao redor de 45 milhões, 50 milhões de trabalhadores formais, que é essa população que é atendida pelos médicos do trabalho, que é atendida ou deveria ser atendida pelos médicos do trabalho. E nós temos também que entender que existe outro tanto de trabalhadores informais. A última vez que eu vi, 45 milhões era a quantidade de trabalhadores informais no Brasil. Então, nós temos um número que pode ser, se a gente vê os trabalhadores formais, que essa amostra relaciona-se aos trabalhadores formais, se a gente adicionar os trabalhadores informais, aí nós temos um problemaço, um problema muito maior, né?
é uma forma de trabalhar. O médico do trabalho, ele trabalha dentro de critérios médicos e dados estatísticos. Então, ele pode fazer uma avaliação clínica dos seus trabalhadores, daí vem a importância de você fazer um exame ocupacional muito bem feito, muito bem descrito, e detectar casos iniciais de doenças mentais, onde o médico do trabalho possa interagir com o trabalhador, com o seu supervisor, para tentar transpor essas dificuldades diárias que todos nós temos nos nossos locais de trabalho. Para a gente encerrar, doutor Francisco, eu queria saber o seguinte, do ponto de vista da medicina do trabalho, em que momento a intervenção faz mais diferença? É antes do afastamento? É durante o benefício? Ou é no retorno ao trabalho? Sem sombra de dúvida, antes do afastamento. Nesse período, nós temos maior capacidade de agir e fazer com que não haja piora no quadro clínico. Então, se você descobre isso antes do agravamento, obviamente que as sequelas serão maiores. Para isso, nós temos uma norma regulamentadora que dá conta da avaliação dos riscos psicossociais em todas as empresas no Brasil, que é obrigatório. Então, nós detectando esses riscos psicossociais, eu acredito que a gente possa trabalhar de uma forma conjunta com a segurança do trabalho e com as empresas, para que nós possamos diminuir esse quadro que realmente é bem impactante na saúde da população trabalhadora. O senhor tem percebido mais sensibilidade por parte das chefias das empresas, dos conglomerados, em relação à saúde mental do trabalhador? Ou isso está recrudescendo? Nós temos visto um movimento nesse sentido. Muitas empresas, não são todas, né? Obviamente, mas muitas empresas estão trabalhando nesse sentido, porque o afastamento do trabalhador com problemas de doenças mentais é um afastamento que leva a um desgaste, uma perda da força de trabalho, sobrecarregar os colegas de trabalho, e isso tudo tem um custo muito grande, custo de admissão, custo de demissão, custos previdenciários, custos assistenciais, né? Então, se você consegue fazer com que a chefia entenda que a doença mental, que a saúde mental é uma parte importante no desempenho do trabalhador, obviamente que a empresa vai investir nesse tipo de ação. Então, nós temos várias empresas que eu poderia dizer aqui no Brasil que são modelos de gerenciamento de riscos psicossociais. E tem outras que nem tanto, né? Mas aí depende da cultura da empresa, e eu acredito que com o tempo e com a fiscalização que deve cair em cima dessa questão de riscos psicossociais e afastamentos por doenças mentais, eu acredito que vamos ter um ciclo virtuoso no sentido de diminuir esses afastamentos por doenças mentais no trabalho. Muito bem. E assim está terminando mais uma edição do JR 15 Minutos. Agradeço a conversa com o presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Francisco Cortes Fernandes, e reforço aqui a importância de todos nós olharmos para a saúde mental com atenção, responsabilidade, com prevenção. Esse é um desafio que impacta trabalhadores, empresas, toda a sociedade, né? Obrigado, doutor. Obrigado. Você pode acompanhar o 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal R7. Esse episódio teve produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, agradeço a sua companhia e bora para a próxima.